Olá pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa segunda aula, que a nossa segunda aula vai ser os limites indeterminados. Então, se vocês não viram a aula 1, assistam para vocês verem o que aconteceu até a gente chegar nos limites indeterminados, que a gente foi vendo as propriedades dos limites, foi substituindo x e aí achando os resultados finais, até que uma hora a gente encontrou uma indeterminação. Então, para eu começar a falar sobre isso, vamos saber o que é um limite indeterminado. O que é indeterminado? Então, a expressão 0 sobre 0 é uma indeterminação. Assim como o infinito sobre infinito, o zero sobre o infinito sobre zero e zero vezes infinito. Também existem vários outros exemplos, só que eu coloquei os principais aqui. Então, indeterminado são essas expressões aqui que acabam ocorrendo na hora que a gente vai substituir o valor de x no limite. Então, como eliminar uma indeterminação? Vamos lá. Reaproveitando o exemplo da aula anterior, está aqui, o valor do limite. Quando eu substituí o 3 aqui no x, eu descobri que deu 0 sobre 0. O 0 sobre 0 indeterminado. Então, um artifício para a gente conseguir resolver essa indeterminação é realizar a fatoração para alterar a expressão no denominador sem mudar o valor do f de x. Não podemos modificar o valor dele. A gente pode manipular, é diferente. Então é o seguinte, o meu maior problema não é a questão do zero em cima, mas a questão do zero embaixo. 3 menos 3, zerou. Em cima pode dar zero sem problema nenhum. O que não pode acontecer é zerar embaixo. Então, precisamos, de alguma forma, manipular isso aqui para poder tirar essa indeterminação. Então, vamos lá. Produto notável. Como você tem aqui em cima a diferença de quadrados, então no produto notável ele diz o seguinte: a ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que você pegar a mais b, multiplicar por a menos b. Então, vamos lá. Quem é a ao quadrado? Eu posso dizer que a ao quadrado é o x ao quadrado. E b ao quadrado, 9. Se a ao quadrado é x ao quadrado, logo o valor de a vai ser x. Se b ao quadrado é igual a 9, então b igual a 3. Então, isso aqui, x ao quadrado menos 9, é a mesma coisa que x mais 3, que multiplica x menos 3. Estão vendo? Então, se vocês fizerem aqui a distribuição, vocês vão acabar voltando para este valor aqui. Então, feito isso, vamos lá. O limite de x ao quadrado mais 9, menos 9, dividido por x menos 3, quando x tende a 3, agora você vai substituir a expressão de cima por essa, e a de baixo você mantém. Então, o que aconteceu aqui? X menos 3 divide x menos 3. Vai dar 1. E aí, agora a gente vai continuar. Limite de x tendendo a 3. De quem? Quem restou aqui? Somente x mais 3. Então, substituindo o x por 3, 3 mais 3 é igual a 6. Então, esse é o resultado do limite. Notem que o limite, o valor desse limite aqui, existe. Só que a forma que ele está aqui, a expressão que ele está, não é favorável, porque ele vai te induzir a dar uma expressão indeterminada, um valor indeterminado. Então, o que a gente precisa fazer? Ao buscar uma forma de manipulação,
sem alterar o valor do limite, né, da função do limite, e no final você vai conseguir achar um resultado. Vamos então para o segundo exemplo. Ó, segundo exemplo é esse aqui, ó. Limite da raiz de 4 mais x menos 2 sobre x, quando x tende a zero. Notem o seguinte, não importa o cara aqui de cima, importa é o valor de baixo. Se o x tende a zero e você vai substituir aqui, obviamente vai dar indeterminado. Mas vamos buscar saber se em cima também vai dar zero. Então, ó, substitui o valor de x para zero, está aqui. Raiz de 4 menos 2. Então, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 2. A raiz de 4 é 2 menos 2. Isso aí vai dar 0 sobre 0. Também deu indeterminado. Porém, é o seguinte. No primeiro exemplo, a gente conseguiu fazer a fatoração, né? Diferente agora quando você tem uma raiz. Quando você tem uma raiz, a gente vai utilizar um outro método que se chama racionalização. Então, ó, realizar racionalização para alterar a expressão no denominador sem mudar o valor do f de x, né? Então, a gente tem que atribuir uma forma de manipular essa expressão sem alterar o valor dela para que não dê mais 0 sobre 0. Então, vamos lá. Ó, o que a gente vai fazer? Eu falei que não pode alterar o valor dela. Então, é como se a gente multiplicasse por 1. Né? Esse sobre esse vai dar 1. Só que o que a gente vai fazer aqui? Ao invés de multiplicar por ele mesmo, ó, notem que eu mudei o sinal. A gente vai multiplicar pela expressão em que você tem um sinal contrário. Por que a gente vai fazer isso? Para a gente voltar para o produto notável, ó, para ficar somente o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Assim eu consigo fazer de forma mais simples e objetiva, consigo eliminar as raízes, né? E aí eu posso ver uma maneira de tentar simplificar o x com o outro. Então, ó, vamos lá, ó, limite. Ainda botei aqui um exemplo aqui rapidinho, né? Ó, a raiz de a vezes a raiz de a é igual a raiz de a ao quadrado, que é a mesma coisa que o valor de a. A menos b vezes a mais b, tá aqui, ó, quadrado da diferença. Então, voltando lá, ó, quando você multiplica esse vezes esse, você vai ficar com uma raiz ao quadrado, então fica só o valor de dentro, ó, 4 mais x. 2 vezes 2, 4. O menos na frente, menos 4. E embaixo vai simplesmente multiplicar o x. Então, repetir ali. Isso aqui vai ser igual... Vamos lá. 4 menos 4, 0. Certo? Então, ó, cortou, cortou. Então, você vai ter somente x em cima, dividido por essa expressão embaixo. Né? Então, o que vai acontecer agora? Corta x com x. E aí você vai ter somente 1 em cima, dividido pela raiz de 4 mais x mais 2. O que você faz agora? Substitui o x tendendo a 0 aqui. Então, você vai ter 1 dividido por raiz de 4 mais 0, mais 2. Isso vai dar 1 sobre a raiz de 4 é 2, mais 2. E então, o resultado final vai ser 1 quarto. Notaram a diferença? Ó, conseguimos resolver. Quando a gente tem raízes, a gente vai atribuir a racionalização. Porém, a racionalização, ela só vai adiantar quando for 0 sobre 0. Se for um número diferente aqui em cima, se der algo diferente de 0, não vai funcionar a racionalização, tá?
Exemplo número 3. Limite de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x dividido por x quando x tende a zero. Então, notem o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir direto os valores de x. Então, vamos lá. 0 ao cubo dá 0. Mais 2 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 0 é 0, dividido por 0. Então, isso aqui vai dar 0 sobre 0, que é indeterminado. Então, ó, novamente, tivemos um problema aqui, ó. Então, como é que a gente vai resolver esse limite? Para esse caso aqui, é mais trivial, né? A gente consegue notar o seguinte, ó. Você tem x aqui, x aqui, x aqui. Termos semelhantes você pode botar em evidência, uma vez que você precisa eliminar o x de baixo, né? Então, vamos lá. Limite de x que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 3, tudo isso dividido por x, quando x tende a zero. Então, ó, esse vezes esse está aqui, esse vezes esse aqui, esse vezes esse aqui. O que a gente faz agora? Elimina esses caras aqui. E aí você vai ter um limite de x tendendo a zero de x ao quadrado mais 2x mais 3. E aí substitui o valor de zero no x. Então, 0 mais 2 vezes 0, 0. Mais 3. Então, o resultado desse limite deu 3. Então, viu? A gente viu 3 formas diferentes de como resolver os limites quando dá uma indeterminação. Há mais casos também para se falar. Então, a gente vai ver logo em seguida. Então, aqui no exemplo 4, você tem o seguinte, ó. Limite de x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado menos 2x mais 1 quando x tende a 1. Vamos ver qual será o valor disso aqui, né? Então, vamos lá. Substituindo aqui, você vai ter 1 à quarta, que é 1, menos 2, que multiplica 1, vai dar menos 2, mais 1. Isso tudo dividido por 1 menos 2 mais 1. Então, notem o seguinte. 2 menos 2, 0. 2 menos 2 também vai dar 0. Né? Então, isso aqui deu indeterminado. Como é que a gente vai resolver, então, esse tipo de expressão? A gente não precisa racionalizar porque não tem raiz. A gente não tem como botar o x em evidência porque não são todos os termos incomuns que apresentam x. Fatorar. Será que a gente consegue fatorar um grau 4? É meio complicado, né? Até o grau 3 a gente consegue. Agora, um grau acima de 3 fica muito mais complicado de fazer isso. Então, é o seguinte. Quando isso aqui acontece, a gente faz o seguinte. Quando o grau do numerador for maior que o grau do denominador, realiza-se a divisão por polinômios. Então, quando o grau do numerador é maior que o denominador, a gente vai atribuir a divisão. Como é que a gente vai fazer a divisão? Né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. X a quarta mais, eu não tenho x ao cubo aqui, então
0 que multiplica x ao cubo, menos 2x ao quadrado, eu não tenho x, mais 0x, e agora eu boto 1. Então, notem que eu comecei a diminuir o grau gradativamente, né? Tudo isso eu vou dividir por x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, vamos lá. Ó, quem eu multiplico x ao quadrado vai dar x à quarta. Ele mesmo, né? X ao quadrado, ó. X ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Ao passar para o outro lado, você troca o valor do sinal. Então, se era positivo, vai ficar negativo. Então, menos x à quarta. Aí agora você continua. Ó. X ao quadrado multiplica menos 2x. Vai dar menos 2x ao cubo. Troca o sinal. Mais 2x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Né? Não tem x. E não teve nenhum tipo de número. Então, isso aqui vai dar... Esse menos esse dá 0. Vai dar 2x ao cubo menos 3x ao quadrado. Aqui vai dar 0x e aqui vai dar 1. Continua. Vamos lá. Quem multiplicando x ao quadrado vai dar 2x ao cubo? Vai ser mais 2x, né? 2x vezes x ao quadrado, 2x ao cubo. Passando para o outro lado, menos 2x ao cubo. 2x que multiplica menos 2x, menos 4x ao quadrado, mais 4x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x, menos 2x. E não teve nenhum número. Então, vamos resolver isso aí, ó. Esse menos esse dá 0. Menos 3 mais 4 vai dar 1. Então, ó, x ao quadrado. Aqui vai dar menos 2x. E aqui continua o 1. Então, agora vai ser o seguinte. Quem multiplicando x ao quadrado vai dar ele mesmo. O próprio valor de 1. Ó, x ao quadrado vai para o outro lado. Menos x ao quadrado. 1 vezes menos 2x, menos 2x, mais 2x. 1 vezes 1, 1, menos 1. Então, aqui, ó, esse menos esse, 0, esse menos esse, 0, esse menos esse, 0. Então, tudo vai dar 0 quando você fosse subtrair ou somar, né? Então, deu um resto 0. Então, é o seguinte, isso aqui, essa expressão toda, que eu vou reescrever aqui, ó, x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais 1, é a mesma coisa que pegar esse valor aqui, x ao quadrado, menos 2x, mais 1, multiplicar pelo valor de baixo, x ao quadrado mais 2x mais 1, mais o valor do resto, que é 0. Então, essa expressão é a mesma coisa com essa. Se você fizer distribuição, somar com o resto, tem que dar esse valor aqui, ok? Então, continuando lá o exercício, o que a gente vai fazer agora? Vamos reescrever essa expressão aqui por essa. Então, limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 que multiplica
x ao quadrado mais 2x mais 1. Tudo isso eu vou dividir por x ao quadrado menos 2x mais 1, quando x tende a 1. Então, notem o seguinte. Esse é igualzinho a esse. Então, ó, a gente pode cancelar. Vai dar 1. E aí, o limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais 2x mais 1, o que a gente faz? Substitui o valor direto nele, uma vez que já está dividido sobre 1, não vai dar indeterminado. Então, a gente conseguiu resolver esse problema. Então, aqui vai dar 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 2 mais 2, 4. Então, esse é o valor do limite que a gente encontrou naquelas expressões polinomiais, tá? Então, uma outra forma de tentar resolver isso foi atribuindo a divisão de polinômios, tá? Então, mais outro exemplo de uma maneira diferente de resolver a mesma situação indeterminada. Exemplo 5. Né? Exemplo 5, você agora tem o seguinte: limite de x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, tudo isso dividido por x ao cubo menos 1, quando x tende a 1. Vamos ver quanto vai dar esse valor ao substituir. Então, ó, aqui vai ficar 1 ao cubo 1 menos 6 e multiplica 1 menos 6, mais 11 vezes 1, 11, menos 6. Tudo isso eu vou dividir por 1 ao cubo dá 1, menos 1. Aqui vai dar menos 12, mais 12, vai dar 0. Dividido por 1 menos 1, 0. Deu indeterminado. Então, mais um problema que a gente vai precisar resolver agora. Só que é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Em cima está grau 3, embaixo também. A gente não pode utilizar o mesmo caso do exercício 4 quando o grau de cima fosse maior que o grau de baixo, né? Agora os dois são iguais, então não funciona mais o método da divisão por polinômios. Fatorar. Se você tentar fatorar uma expressão cúbica, já é complicado, né? Ainda mais quando os resultados não são exatos. Então, corre o risco da gente perder muito tempo tentando resolver isso, né? Até mesmo para lembrar da fórmula. Então, o que eu vou fazer? Se não dá para a gente fazer a divisão e se não dá para a gente fazer o método rápido de fatoração, existe uma outra técnica. Que técnica é essa? É a fatoração pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini. Como é que a gente faz isso? É o seguinte, faz uma espécie de cruz deitada, coloca a função que você está trabalhando ao lado, e aí você vai fazer o seguinte, aqui você vai pôr o valor que você está vendo no seu limite de x tendendo a alguma coisa. Então, lá está tendendo a 1, coloca o valor de 1 aqui. Esse 1 representa o valor de A, né? E que depois, no final, você vai ter uma expressão de x menos o valor de A, que vai multiplicar alguma coisa, que é o que a gente vai tentar reduzir o grau dele. Então, vamos lá. Aqui em cima, ó, x ao cubo, bom, a gente vai fazer assim, ó, x ao cubo, que multiplica quem? Qual é o valor que está do lado do x ao cubo? 1. Tá vendo? Tem x ao quadrado aqui na expressão? Não.
Se ele não está, é como se ele tivesse multiplicado por 0. Tem x, valor de x. X elevado a 1 é x, né? Não, é porque ele está multiplicado por 0. Tem valor numérico. Numérico é x elevado a 0, né? Seria como se fosse 1, um valor numérico. Tem. Quanto que é? Menos 1. E aí, o que a gente faz agora? É o seguinte. O primeiro valor se simplesmente repete. Então, aqui vai ser 1. Você vai repetir 1. Esse 1, esse valor, você vai multiplicar por este valor que está aqui em cima. E depois você vai somar lá no segundo termo. Tá vendo? Então, 1 vezes 1, 1. Mais 0 vai dar 1. Aí, o que você faz agora? 1 vezes 1 vai dar também 1. E aí, você vai somar lá no terceiro termo. Então, 1 de novo. Aí, o que você vai fazer agora? 1 que multiplica 1 também vai dar 1. Vai somar lá no outro termo. Vai dar 0. Então, aqui deu um resto 0. Esse resto 0, você diminui o grau dele aqui. E aí, o que você faz? Vai da direita para a esquerda, aumentando o grau dele. Então, ó, x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2. Tá? E reescreve essa expressão. X ao cubo menos 1 é a mesma coisa que x menos o valor de a, no caso ali é 1. Então, 1 que multiplica, vamos lá, 1x ao quadrado. Aqui é positivo, então, ó, mais x e mais 1. Então, se você multiplicar essa expressão com essa, tem que dar esse valor aqui no final. Tá? Então, notem, consegui reduzir 1 grau dessa expressão. Só que eu não consegui resolver ainda. Ó, se vocês pararem para ver, ó, essa expressão ainda é diferente da expressão lá de cima. Então, eu não consigo, de certa forma, cancelar alguma coisa. E embaixo ainda vai dar 0, quando eu tentar substituir o x tendendo a 1. O que eu tenho que fazer, então? Vou tentar fazer o mesmo raciocínio lá na expressão de cima. Então, tá aí embaixo, ó. Vamos fazer de novo o mesmo processo. Então, eu tenho x ao cubo, eu tenho x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. O x tende a 1, que é o valor de a, que depois vai virar x menos a. Então, vamos lá. X ao cubo é multiplicado por 1, x ao quadrado por menos 6, o x, 11, e o x elevado a 0, menos 6. Aí, vamos lá. Mesmo processo. Repete o primeiro. Multiplica o primeiro com o valor de a. Depois soma o segundo termo. Então, 1 vezes 1, 1. 1 menos 6, menos 5. Ok? Depois, 5 vezes 1, menos 5. Mais 11, vai dar 6. 6 vezes 1, 6. Menos 6, 0. Então, notem que também deu resto 0. Ao fazer isso, da direita para a esquerda, começa a aumentar o grau de novo. Ó. Então, x0, x elevado a 1, x elevado a 2. E aí,
essa expressão aqui é a mesma coisa que x menos 1, né? É o valor de A, é um positivo, então menos 1 aqui, multiplica x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 1 multiplicado por 6, mais 6. Então, ó, notem que consegui também resolver diminuir 1 grau dessa expressão. Então, feito isso, a gente vai fazer o seguinte: limite de o de cima, que é essa expressão aqui, vou substituir por essa. Então, x menos 1, que multiplica x ao quadrado, menos 5x, mais 6. Tudo isso eu vou dividir pela segunda expressão, que vai ser x menos 1, multiplicando x ao quadrado, mais x, mais 1. X tendendo a 1. Tá? Então, vamos tentar resolver essa expressão. Notem que o que vai acontecer aqui embaixo. Aqui, ó, no x menos 1, vou acabar cancelando um com o outro. Então, notem que a minha restrição estaria aqui, ó, no x menos 1. Isso aqui ia dar zero, que multiplicando o valor de baixo ia zerar tudo, ia dar o valor indeterminado. Então, agora não tem como mais dar zero embaixo. Praticamente resolvemos esse problema, né? Mas vamos tentar encontrar um resultado final. Então, ó, x tendendo a 1, aqui em cima vai ficar 1 menos 5 mais 6 dividido por 1 mais 1 mais 1. 1 mais 6, 7, menos 5, 2. E aqui embaixo vai dar 3. Então, ó, notem que eu consegui resolver. O resultado desse limite deu 2/3. Né? Então, se vocês pararem para ver, para analisar isso aqui, deu um certo trabalho, né? Porque o grau dele começou a aumentar muito, porém não consegui resolver por divisão de polinômios, muito menos a fatoração simples, e nem tentar conseguir botar algo em evidência, tentar simplificar depois. Então, eu tive que usar um outro sistema prático para poder fatorar essas expressões. Então, a gente viu 5 casos diferentes que podem cair na mesma situação, que é o indeterminado, ok? Então, espero que isso tenha ajudado vocês. E na nossa próxima aula, a gente vai ver um pouquinho do limite lateral e continuidade. Tá? Então, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo.